comemorando nossa independência lá do jugo português, mas também por poder estar nos encontrando nesse momento difícil de caminhada, de fé e de esperança. Pai, abre minha mente para compreender a sua vontade, a fim de conformar minha vida com ela, e livra-me de qualquer tipo de preconceito e, sobretudo, da hipocrisia. Gostaria de passar a palavra para o nosso bispo para ele poder fazer a abertura. Boa noite, gente. Muito bom estarmos de novo nos encontrando para um momento de oração. Nesse dia importante, né, que é o Dia da Pátria, o dia da lembrança dos eventos políticos que, como o Alex lembrou, né, nos separaram politicamente de Portugal, embora poderíamos ficar falando horas sobre isso, né, sobre que se de fato isso foi uma independência ou não e quanto custou essa independência para o país até hoje. Mas, enfim, é um dia de pensar no nosso país nesse tempo difícil de pandemia, nesse tempo difícil de exacerbação de posturas, de radicalização, de atitudes que contradizem os valores do Evangelho. É um tempo bem difícil para a gente, como cristãos e cristãs, lidar com isso. Mas é importante colocar nas mãos de Deus o nosso país, né? A vida do povo brasileiro nas mãos de Deus. Não precisamos de slogans que nem sempre traduzem a verdade do Evangelho, né? Um ufanismo que não se justifica, mas colocamos a vida do povo brasileiro, a vida de todos nós, de todas nós, nas mãos de Deus, que é sempre Senhor da história, de todas as histórias, da nossa própria história pessoal e da história das nações, história dos países. Então, que nós hoje pensemos não só nos nossos rincões mais próximos do Rio de Janeiro, de Minas Gerais, do Espírito Santo, mas naqueles mais longínquos do nosso país, né? Bem no sul, bem no norte, bem no oeste, no nordeste, no centro-oeste tão difícil também, nas regiões onde há tanto sofrimento e tanta dor no nosso país, né? A gente hoje faz uso desse instrumento tão precioso que é a internet, mas ainda muitos rincões nesse país onde não há água potável, não há energia elétrica, não há saúde, não há dignidade de vida para muitos brasileiros e brasileiras. Então é importante que a gente lembre essas pessoas e coloque diante de Deus as vidas delas também. Um fato concreto na nossa igreja é que nós temos a oportunidade de conhecer a cada um pelo nome, de dentro dos nossos templos, olhar para o rosto de cada um e poder dizer que nós estamos verdadeiramente entre irmãos e irmãs. Nosso irmão Júlio Simões vai dar início à abertura com o Salmo 133, para quem quiser acompanhar, está na página 958, e logo depois vai cantar a música inicial. Boa noite. A te levavi óculos meus. A ti elevo os meus olhos, ó Deus que habita nos céus. Tal como o servo que está atento à mão do teu Senhor e a serva à mão de sua senhora, assim nossos olhos estão postos no Senhor nosso, o Senhor nosso Deus, até que tenha piedade de nós. Tem piedade de nós, ó Senhor, tem piedade de nós, pois estamos fartos de desprezo. Nossa alma está tomada pelo deboche de gente esbanjadora e pelo desdém de gente orgulhosa. Como inicial, nós vamos cantar o 240. Eis-nos, ó pastor divino, todos juntos num lugar, como ovelhas congregados, teu auxílio a suplicar. Ser presente, o rebanho apacentar. Ser
ser presente, o rebanho apacentar. Guia os tristes fatigados ao aprisco do Senhor. Leva aos terros cordeirinhos em teus braços, bom pastor. As pastagens de celeste e doce amor. As pastagens de celeste e doce amor. Ó Jesus bondoso, escuta a nossa humilde petição. Vem deixar o teu e sincera gratidão. Cantaremos tua imensa compaixão. Cantaremos tua imensa compaixão. Como hoje estamos celebrando o Dia da Pátria, nossa irmã Odete nos conduzirá na coleta pela pátria, que está à página 488 do nosso livro de oração comum. Ó onipotente Senhor, criaste todos os povos da terra para a tua glória, a fim de te servirem em liberdade e paz. Concede ao povo de nosso país o zelo pela justiça e a virtude da moderação e da paciência, para que usemos a nossa liberdade conforme a tua benigna vontade. Por Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Nesse momento difícil que nós estamos passando também, estamos praticamente exilados dentro de nossas residências, muitas pessoas tendo a vida tirada por esse mal e também muitas pessoas se recuperando. Nós vamos fazer uma segunda coleta, que é pelas pessoas enfermas. Algum irmão que está com o livro de oração comum gostaria de fazer a segunda coleta da página 524 do LOC? Então, eu mesmo farei. Bondoso Deus, cujo abençoado Filho Jesus Cristo não se cansou de fazer o bem e curar as pessoas enfermas levadas à sua presença. Continua, nós te suplicamos, a assistir misericordiosamente todas as que sofrem, especialmente aquelas pessoas a quem nossas orações são desejadas. Alegre cura todas as que sofrem com enfermidades físicas, mentais, emocionais ou espirituais. Concede a todas aquelas que zelam por estas pessoas sabedoria, compreensão, simpatia e paciência, e assiste com tua bênção todas as que estão procurando diminuir suas dores. Mediante nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Nosso salmo será o Salmo 121. Para os montes elevo os meus olhos. Donde há de vir o meu auxílio? Meu auxílio vem do Senhor, que fez céu e terra. Não deixará vacilar o teu pé. Aquele que te guarda jamais adormece. Eis que não adormece e nem dormirá o que guarda o seu povo. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é a tua sombra à tua direita. O sol não te molestará de dia, nem a lua de noite. O Senhor te guarda de todo mal. Ele guarda a tua alma. O Senhor guarda a tua chegada e a tua partida,
desde agora e para sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e para sempre. Amém. Nosso irmão Júlio nos conduzirá no segundo hino. O hino de agora é Fala, Secos e Molhados. Eu não sei dizer nada por dizer, então eu escuto. Se você disser tudo que quiser, então eu escuto. Fala, la 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 la. Fala. Se eu não entender, não vou responder. Então eu escuto. Eu só vou falar na hora de falar. Então eu escuto. Fala, la 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 la. Fala. Meus irmãos, como havia falado no início, nós também resolvemos fazer uma oração em especial, pedindo para as pessoas que estão acometidas pelo mal, que estão sentindo no corpo e que também reflete no espiritual essa terrível doença. Portanto, nós escolhemos um evangelho de Jesus curando uma pessoa. Quem fará a leitura será o nosso irmão Júlio César, que é Lucas 6, de 6 a 11, e vai nos conduzir na reflexão também. O Santo Evangelho ao Senhor Jesus Cristo, conforme como de Lucas, capítulo 6, começando com o versículo 6 até o versículo 11. Num outro sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Lá estava um homem que tinha a mão direita seca. Os escribas e os fariseus observavam Jesus para ver se ele faria uma cura no dia de sábado, a fim de ter motivo para acusá-lo. Ele, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse ao homem da mão seca: levante e fica aqui no meio. Ele levantou e ficou de pé. Jesus disse-lhes: eu vos pergunto, em dia de sábado, o que é permitido fazer? Fazer o bem ou fazer o mal? Salvar uma vida ou deixar morrer? Passando a orar sobre todos eles, Jesus disse ao homem: estende a mão. O homem assim o fez, e a mão ficou curada. Eles se encheram de raiva e começaram a discutir entre si sobre o que fariam contra Jesus. O Evangelho do Senhor. Hoje me dê essa visão aí de uma pequena partilha
diante desse monte de data que nós estamos aí, basicamente, além do Evangelho, né, 3 celebrações que estamos colocando, vou falar um pouco mais para frente. E vamos começar um pouquinho falando do sábado, sabá, que é tradicionalmente o dia do repouso. Desde o Gênesis, capítulo 2, versículo de 1 a 3, depois da obra da criação, Jesus, o Evangelho nos fala que Deus descansou. Êxodo também nos vai lá isso quando falta o maná, as pessoas recolhiam no dia anterior uma dupla quantidade de maná para no sábado poder comer. Irmão, Então, eu a vou polêmica, sugerir, ela gira então, eu vou em torno sugerir você desligar a sua desse câmera. preceito sábatico. Jesus não vai entrar Júlio. muito em detalhes, sobre a questão da lei, quando há ou não uma extrema necessidade. Mas dá ao sábado, o dia do descanso, seu verdadeiro tempo de fazer o bem. Na tradição judaica, o sábado, o dia do repouso, desde cedo, quando o sol se põe, começa o sábado. Então, sai esse presente, Deus ao homem, à mulher. No sábado, se usavam as melhores vestes, se come carne, se toma vinho. E o ponto central do sábado é a sinagoga. A sinagoga, ouvir a palavra proclamada e fazer orações. Jesus, esse trecho de Lucas 6, vai nos ter uma nova interpretação do sábado, uma releitura do sábado, onde, segundo ele, foi feito para trazer alegria e prazer, e não para escravizar o homem, a mulher. O central para Jesus é que as prescrições são boas e devem ser observadas quando favorecem o bem do homem, pois do contrário viram apenas força normativa. Quando lê um trecho lá de Mateus, capítulo 9, versículo 12, são os que têm saúde, não são os que têm saúde, que precisam de médico, e sim os doentes. Jesus veio não para os sãos, mas eles, os doentes, os que precisam do médico. Essa palavra nos chega com síntese, mensagem cristã. Cura, o amor ao próximo, cuidado com o próximo, o zelo com o próximo. Esse é o principal valor que deve dar ao culto. A prática e os preceitos, o principal é a ação com o próximo. Falando a história um pouquinho daquele homem. Aquele homem estava lá, com a mão seca, perdido no meio da multidão. Talvez, pela sua situação, ficou escondido lá no canto, lá no fundo da igreja, sentindo um pecador, lá no fundo da sinagoga, como uma indigna de se levantar, de se colocar. Os escribas, os fariseus, todo mundo olhou aquilo ali, até que Jesus, então, chama aquele homem, que provavelmente, se tinha uma mão ressecada, atrofiada, era uma pessoa que não podia trabalhar, deveria ser um pedidor de mola, um pedinte, um mendigo. Jesus, então, chama e diz: vem para o centro. Ele se levanta, faz caminhar até o centro. Então, o que antes era periférico, ele lá no isolado, agora ele vem para o centro. E quem está no centro? A Torá, a lei, onde aqueles doutores da lei poderiam proclamar a lei. Agora aquele homem está no mesmo pé de igualdade da palavra de Deus, da Torá.
Ele é colocado no centro das atenções da comunidade. E ali está acima de toda lei, de toda regra. Ele está no centro, como a palavra de Deus. Agora, esse homem pode participar da comunidade, pode ler e pode também até trabalhar. Após sua cura, ele se coloca, então, uma nova pessoa. E, então, isso é que Jesus vem nos dizer nessa reflexão de Lucas. Né? Colocar o ser humano no centro da comunidade. Foco. O lugar da palavra é o lugar do ser humano, excluído, marginalizado. E isso não vai ter nenhum dia especial ou menos especial para poder integrar aqueles que vivem à margem da lei, à margem das oportunidades. Os pequenos não podem passar desapercebidos por nós, nem devemos arrumar desculpas para não nos cometermos. Cada qual tinha propósito a ser aquele homem. Jesus queria dar dignidade. Põe no centro, destacando-no das multidões. Os fariseus, ao contrário, estavam apenas preocupados em seguir a regra, a lei do Senhor. Não infringir aquela lei. Nenhuma preocupação com seu estado doente, com sua mão resseada. Mas Jesus dá um passo e o traz para o centro, curando. Os assim de misericórdia. As nossas mãos, são instrumentos de ação. Ficar com mãos cruzadas, escondido no meio dos outros, lá no fundo, para que as pessoas nos notem, para que sejamos esquecidos. Os fundos onde ficamos marginalizados, no fundo das nossas igrejas, os pedidores de mola, os mendigos, os doentes. Então, a qualquer momento, quando todos nos apontam e acusam, Jesus quer colocar no centro, destacando. Então, o principal é Jesus, pessoa. Aquele que está no fundo, discriminado, vem ser o centro. É muito interessante porque ali, então, houve nessa narrativa do passagem de Lucas, esse episódio importante, onde agora a pessoa estava, né, toda comprometida, poderá agora trabalhar, poderá ler a palavra, poderá estar no centro da sinagoga, poderá frequentar a sinagoga. E é um pouco, né, vai ter dignidade. Nos traz para o centro. Esse é o chamado centro de igualdade. Igreja, não igreja retangular, onde uns estão lá na frente e outros no fundo, mas uma igreja circular, onde todos estão no mesmo pé de igualdade. E aí ficam alguns pontos que nós podemos, né, puxar desse evangelho. Quando eu estou numa casa de oração, numa igreja, como eu me sinto? Muitas vezes ali os doutores tentaram montar uma cilada para Jesus. Na minha comunidade, como que eu me coloco? Eu abstenho também de montar ciladas para os outros? Ou eu fico no diz que me disse? Para os fariseus, doutores da lei, a lei está acima do homem. Não importa se a pessoa está vivendo escravo da lei. O que Jesus diz, por vezes, é que em nome do bem maior, é preciso quebrar algumas leis. Ser original, faça alguns princípios e institutos para promover o amor, a liberdade. Quebrar leis, ser original, promover amor, igualdade. É preciso fazer o bem, ainda que sejamos criticados. E nós, nas comunidades, nós estamos condicionados à opinião dos outros, sobre as nossas atitudes cristãs? Como que a gente se relaciona na nossa comunidade? Nos traz a palavra que
possamos pedir a Deus, pela força do seu Espírito, temos a coragem de fazer o que Ele nos sugere, mesmo que tenhamos que enfrentar a contestação dos outros. E aí, um pouquinho nesse mês de setembro, na Igreja Católica Romana, ela tem chamado mês temático, né? Mês de maio, mês de Maria, setembro, mês da Bíblia, tem vários meses. E esse ano, o mês da Bíblia, nós estamos um trecho tirado de Deuteronômio 15:11, fala: abre tua mão para o teu irmão. Que o versículo diz, né? Uma vez que nunca deixará ver pobres na terra, eu te dou o mandamento. Abre tua mão para teu irmão, teu necessitado, teu pobre em tua terra. O trecho de Deuteronômio também vai fazer ação ao que nós estamos meditando hoje, tentando entender um pouco mais, né? Abrir a mão, deixar que a mão ressecada, esse talento que está escondido, que está preso, que está amado, muitas pela instituição, pelas pessoas, possa oferecer, se abrir, possa, né, se fazer presente na comunidade, na vida, na sociedade, no trabalho, na escola, onde nós estivermos. E sempre tendo no horizonte a Bíblia. Nesses encontros de sábado, de hoje, né, ontem, o reverendo Luiz Coelho falava muito isso, fazer uma nova leitura da Bíblia, dos textos, às vezes, né, antigos, que os fundamentalistas gostam de ter, leitura mais médica, darmos, né, uma nova significação, um novo sentido a esses textos. E que soube fazer muito bem isso foi amanhã, dia 8 de setembro, nós vamos comemorar, celebrar um mês da partida de Pedro Calzadilho, Dom Pedro Calzadilho. Homem franzino, poeta, bispo, pastor, militante. Homem que tinha o sonho, a utopia da terra sem males. Ele dizia que esse é o sonho de Deus. A terra é de Deus, pertence a Deus. Maldito sejam todas as cercas. Um homem responsável por muitas das demarcações das terras dos povos charantes, dos povos tapiré, dos povos carajás, que não têm suas terras reconhecidas, reconquistar parte do seu território, se não fosse a luta desse pequeno homem que nasceu lá na Espanha, mas que veio para o Brasil. Pedro Calzadilho fez essa ação radical de Jesus de Nazaré, dos oprimidos. Se colocou ao lado dos oprimidos, dos marginalizados, dos injustiçados. Ele fez peão com os peões. Se fez índio com os índios. Se fez solidário com quem se solidarizou. Os abandonados, os excluídos, os despossuídos. No seu enterro, um cemitério lá na beira do rio Uai, onde ele quis ser enterrado, cemitério simples, apenas de terra, seu corpo está lá, enterrado. Um cemitério onde era enterrado os despossuídos, os sem er nem beira, como se diz na sociedade. Seu corpo está entre um peão e uma mulher prostituída, descansando. E que esse seu exemplo de vida, doação, de evangelho, possa ser sempre presente na nossa vida. Que seu corpo seja semente de vida nova, semente de ressurreição. Que seu sangue possa fecundar essa terra, inspirar muitos e muitas nesse Brasil a seguir seu exemplo, a seguir seus passos. Uma grande característica de Dom Pedro, quando chegou lá, era, ao invés de usar a mitra, a substituir por um chapéu de palha, o báculo por um cajado indígena, o ano de ouro por um ano de tucum. Na década de 70, ajudou a fundar
Missão Pastoral Terra. Escreveu vários livros, poemas, e tinha como lema de vida pastoral: nada possuir, nada carregar, nada pedir, nada calar, e, sobretudo, nada amar. Que possamos construir a pátria-mãe, América, afro-latina. Pois, como diz Dom Pedro, nossa América não é apenas só latina, ela é principalmente indígena e afrodescendente. Somos povos irmãos. Não podemos ficar olhando para a Europa e para os Estados Unidos de costa, para os povos da Pátria Grande, da América afro-latina. São povos irmãos que fomos vítimas do genocídio indígena e da escravização pelos opressores europeus. E nesse dia, hoje, especial 7 de setembro, nosso bispo já falou no início, é o Dia dos Excluídos, que começa lá em 1994, na segunda semana social da NBB, realizado em 70 cidades. Um tema sempre ligado, vida em primeiro lugar. Isso sempre foi ligado a várias organizações, a vários grupos de pastorais sociais, a grupos ecumênicos, a várias tradições, e onde este ano tem como tema basta miséria, violência e repressão. Queremos trabalho, terra, teto e participação. Então, nesse momento de pandemia, esse momento onde estão se dizendo que o PIB ano que vem vai cair mais de 9,5%, onde estão precisando salvar a economia, nós queremos fazer como Jesus fala em Lucas, trazer o pobre para o centro. Os pobres precisam estar dentro da nossa igreja, da nossa sociedade, da nossa vida. É neles que deve vir o nosso foco. E é normal, muitas vezes, as igrejas se perdem no caminhar da sua história, né? Nas alianças com o poder, que são, muitas vezes, necessárias, mas que possamos sempre ter como clareza, como objetivo, como foco, os pobres, os necessitados. Padre Júlio Lancelotti, nesse momento de agora terminando o inverno, mas que os pobres, cada vez onde tem mais pobres nas ruas, mais mendigos nas ruas, Rio de Janeiro também está na mesma situação, Belo Horizonte, Espírito Santo, ele está falado muito isso, tem dito muitas frases que eu gosto muito. Os pobres não necessitam de vagas em abrigos. Quem precisa de vaga são os carros. Os pobres precisam de um lugar. E qual é o lugar do pobre? O centro. É de igualdade com todos e todas. Que nesse setembro vamos fazer uma reflexão de outros mundos possíveis, onde a vida seja o lugar principal, vida plena, vida em abundância. Hoje é o dia da resistência, né, do chamado independência, como o nosso bispo coloca no início, né? Esse contraponto que as organizações sociais, as organizações ecumênicas, os sindicatos, os partidos, as pessoas ligadas a um outro mundo possível querem colocar. Hoje é o dia que a voz dos anônimos, aqueles que estão lá no fundo com a mão ressecada, se faz ouvir nas praças, nas ruas, nas manifestações. Que à luz desse evangelho, dessa palavra, você colocar amor, a partilha, a solidariedade. Amor é partilha, é solidariedade. O amor não há pobreza e miséria. Sei que muitos vão dizer que muitas vezes estamos fazendo política, que a igreja está se tornando um altar de política. Não, é muito mais que isso. O altar, o nosso altar, não é a mesa comum. É onde o pão partilhado, onde o pão é para todos, onde a palavra de Deus nos chama a atenção, onde Jesus se faz pão
e sangue para todos, onde todos comem e ainda sobra, ainda recolhem cestos, porque quando há partilha, não há falta. Então, um pouco hoje era o que eu queria partilhar com vocês, que esse dia, 7 de setembro, do Dia do Grito, vamos estar cada vez escutando esse grito que vem das ruas, que vem dos pobres, que vem das pessoas que estão excluídas, da população LGBTQI+, dos negros, índios, das mulheres em situação de prostituição, das pessoas que estão nas ruas, dos travestis, dos que estão doentes. Eu sou essa igreja que escuta, mais do que aplique códigos de direito canônico, mas que sabe acolher e trazer o povo para o centro. Assim seja. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agradecer ao irmão Júlio pelas palavras. O evangelho não foi escolhido por acaso, né? Jesus, ao curar o homem com a mão direita atrofiada no sábado, praticamente foi contra a lei que nós temos lá em Êxodo 20. Tá? Deixar de curar o homem, deixar de fazer o bem naquele dia, significaria que ele estaria fazendo o mal. A gente, quando deixa de fazer o bem, estamos permitindo fazendo o mal. Então, eu queria só fazer uma provocação nesta hora. Nós, em nossas celebrações, quando adentra uma pessoa necessitada, uma pessoa em situação de rua, um maltrapilho, como é que nós nos portamos? Tá? E é com base nessa provocação que nós vamos dirigir agora nossos pedidos, nossas preces, e após terminarmos, nosso irmão Odete vai nos fazer a oração conclusiva das preces. O irmão que quiser, liga o microfone e pode fazer seu pedido. Para que o governo atual não nos tire pelo menos o direito de gritar. Queria pedir pelos nossos irmãos enfermos e necessitados, pelos nossos irmãos que estão perdendo a vida, principalmente aqueles mais próximos de nós, parentes, amigos. Acredito que cada um de nós deva ter um caso na família. Queria pedir também para que possamos nós todos permanecermos firmes na nossa fé e na nossa luta do dia a dia. Amém. Lembrar nosso querido irmão Reverendo Ivaldo, que está em recuperação do seu tratamento da leucemia, e pedir que nós tenhamos sempre o Ivaldo nas nossas orações, porque o tratamento da leucemia tem tido um bom resultado, mas ele está muito deprimido, muito triste. Então, que a gente ore pelo espírito dele, né, para que ele recupere a alegria, o prazer de viver. Isso é muito importante. Nosso irmão Luiz Coelho está pedindo pela saúde da mãe, pela saúde também da nossa irmã Vera, da paróquia de São Lucas. Nosso irmão Rafael está pedindo pela tia dele, Nilza de Almeida. Eu queria pedir em especial pelo irmão Moraes. Todos sabem, né? Ele foi acometido por 2 cânceres e está lutando bravamente. Quem conheceu Moraes pessoalmente, igual muitos de nós aqui conhecemos, e vê a serenidade que ele está enfrentando a doença, deve estar sofrendo muito, mas não deixa transparecer. Queria pedir em especial por ele. De para Lula Rocha, do Estado do Espírito Santo, mora em Vitória.
Peço por Francisco Sorém e família e por todas as nossas famílias aqui representadas. Eu também gostaria de pedir pela minha mãe, Maria Aparecida, que também está enfrentando o câncer e resistindo e lutando bravamente. E gostaria de pedir que quando rezassem também lembrassem dela nas suas orações pessoais. Pedir também pelo nosso irmão reverendo Júlio Ambrósio, que está conosco. Ele foi uma semana difícil no seu trabalho, né? Com alguns abalroamentos no trânsito que danificaram um bocado seu carro, seu instrumento de trabalho também. Pedir que o senhor o ajude a lidar com essa situação, que ele possa resolver isso e retomar o seu trabalho com tranquilidade. Que ele enfrente com coragem, como sempre enfrenta todas as coisas. Gostaria de rezar pela saúde do reverendo Bernardino, que essa semana fez mais um aniversário. Que Deus dê saúde, paz a ele, harmonia, e que ele continue firme na sua vida ministerial. Lembrar também o dom da vida aí do nosso irmão do Espírito Santo, Padre Fernando Acácio, que também comemorou o aniversário ontem, possa abençá-lo aí. Ele também que está com a esposa próximo de ter filhos, né, que tudo ocorra bem nesse fato que está por vir. Mais um dia trazendo luz aí para um lar, para a família, para o mundo. Amém. Orar é diaconar, é serviço também, é ação. E por isso que nós estamos aqui reunidas e reunidos nesta noite de oração, apesar de tantos fatos que entristecem e deprimem, apesar de tantas dificuldades que passamos ou de pessoas que conhecemos ou não conhecemos. Mas sabemos como cristãs e cristãos que somos tocados pelo Espírito Santo de Deus, que a dor do outro também é nossa. O sofrer do outro é nosso. Então, por isso, nos reunimos para pedir por nós, para as nossas comunidades e por todas as pessoas que carecem de um toque, de um serviço, que é a nossa oração. Também, neste momento, então, nos juntamos de todos os cantos aqui em oração para pedirmos pelos pedidos aqui colocados, por aqueles pedidos também que não foram colocados, não foram ditos, mas que estão nos nossos corações e mentes. E também agradecer. Também tivemos pedidos de agradecimento e agradecemos como corpo de Cristo pelo cuidado dele para com as nossas vidas. E então, juntos e juntas, tenhamos um momento de oração e oremos. Amado Deus, que é Pai e Mãe, que em Jesus Cristo ensinou o amor ao próximo, nos dá esperança e nos capacita a amar e anunciar as boas novas do Teu Evangelho, mesmo em meio a tantos sinais de morte. Nesta noite, nós te pedimos que nos dê fé, nos dê ânimo, nos dê coragem, para que possamos testemunhar esse amor e essa esperança a tantas pessoas que carecem deste toque especial. Te pedimos que ouça os pedidos aqui feitos e aqueles também que se encontram em nossos corações.
Pedimos pelas vidas aqui citadas, pedimos pela nossa igreja, por todas as pessoas que se empenham pela tua causa servindo. Dá que essas pessoas não esmoreçam diante de adversidades, mas que façam dessas adversidades possibilidades para te servir, segundo o exemplo de Jesus. Te pedimos pelas pessoas enfermas já citadas e tantas outras espalhadas por este mundo, que precisam do teu cuidado e de pessoas que olhem por elas. Te pedimos também pelos enlutados, para que encontrem pessoas sensíveis e amorosas que a acompanhem nesse momento de luto. Te pedimos que continuem olhando para as nossas vidas e nos dando ânimo e coragem e esperança. Tudo isso nós te pedimos, Senhor, em nome do Trino Deus, que sempre está conosco, hoje e sempre. Amém. Amém. Pedir também pelo nosso irmão Douglas, né? Nosso irmão Luiz Coelho lembrou aí que ele está de aniversário também. E convidar o nosso bispo para nos despedir em paz com a bênção da saúde da página 632 do LOC. Todos esses motivos de oração sejam reunidos nos nossos corações e nossas mentes nessa hora, a gratidão, a certeza da nossa dependência, o amor eterno do nosso Deus. Que a Santíssima Trindade preserve nossos corações, mentes e almas e nos conduza ao reino celestial, onde não há enfermidades, nem dores, nem sofrimentos, e onde reinam a paz e a harmonia. E a bênção de Deus Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo, seja conosco nesta noite e conosco habite eternamente. Amém. Podemos abrir os microfones agora, que é uma melhor parte, né? Que é poder nos abraçar virtualmente, né? Porque fisicamente acho que vai demorar um pouquinho.